Olá pessoal, essa é a Sandra. Este é o Moisés. E antes de a gente começar aqui o nosso vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha, faça o seu comentário, tá bom? E vamos continuar o estudo da igreja de Tiatira, que nós paramos no último vídeo. Então se você não assistiu, volta lá, porque é uma sequência. E para você entender o que vai acontecer agora, você precisa ter assistido os outros, tá bom? É verdade. Então, nós estamos estudando principalmente o capítulo 2 de Apocalipse, onde Jesus pede para João escrever 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. E nós já falamos que é muito interessante essa escolha de Jesus, não é por acaso. Então, era realmente para aquelas igrejas daquela época, mas tem muito mais aí, tem muito mais segredos aí, né? E nós vimos então no começo dessa carta à igreja de Tiatira, que esse nome quer dizer para a filha, né, que foi o conquistador grego. Ele disse, é como uma filha para mim essa cidade, mas o antigo nome era Semíramis. Semíramis tinha casado, se juntado com Nimrod. Nimrod era um Nephilim, né, e eles tiveram um filho, Tamus. E Tamus, é claro, era um dos gigantes que fala lá em Gênesis 6, né. E eles foram os fundadores, então, da Babilônia e daquela região toda, né? E da religião da Babilônia. Por isso que todo o cultismo vem de lá. Agora, nessa carta, Jesus diz assim: tenho, porém, contra ti que toleras Jezabel, mulher que ensina e engana ou seduz meus servos para que cometam imoralidade sexual e comam comida sacrificada à idolatria. Aqui é muito sério, porque Jesus está repreendendo essa igreja, dizendo, eu tenho contra ti que toleras. E nós acho que falamos no último vídeo um pouquinho sobre essa questão de tolerar, que hoje em dia está muito tá em moda, né, essa palavra tolerar. E nós falamos que quando você tolera o pecado, então tolerar é pecado, tá, gente? Nós não temos que tolerar o pecado. A gente ama o pecador, mas nós não toleramos o pecado, como o Senhor também não tolera. E aqui ele está dizendo, tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que ensina e seduz os meus servos para que cometam imoralidade sexual e comam comida sacrificada à idolatria. Para a gente entender essa carta, nós precisamos entender quem é essa mulher Jezabel, por que o Senhor citou ela aqui. Muitos vão dizer que existia uma mulher de verdade com esse nome, né, naquela igreja, mas não é à toa. No Velho Testamento, ela é importantíssima. Então, nós precisamos entender no Velho Testamento quem era Jezabel, para poder entender aqui o que está acontecendo nessa igreja. Então, vamos lá para o Velho Testamento. Quem era Jezabel? Ela era filha de Etbaal, do povo sidônio, que ficava ali na Fenícia, onde hoje é Líbano e litoral da Síria. Então, aquela região toda ali tinha o povo fenício, né? E é engraçado porque eles tinham, assim, cidades-estados, né? Então, eles eram muito independentes, apesar de ter a mesma religião, a mesma língua, o mesmo tipo de cultura, mas cada um era muito independente. Por isso que a Bíblia fala... o povo sidônio, o povo de Tiro, né? Mas é o mesmo povo, né? Tá na mesma região ali, só que eles eram cidades-estados, cada cidadezinha tinha seu rei, elas eram muito independentes, né? Então, Sidom e Tiro era do mesmo povo, e elas tinham, assim, cada cidadezinha dessas aí, ela tinha o seu Deus patrono. Nós já vimos patrono, né, nas igrejas, que a importância que era a associação, ter esse Deus, essa deusa que era o patrono, né, dali. Isso veio de lá, dessa região, porque cada cidade tinha o seu patrono. E é engraçado porque lá na Fenícia, eles trabalhavam com pigmento púrpura. E nós vemos aqui na Ásia, perto ali daquela região da Turquia, essa igreja que trabalhava também com pigmentos, né? E quem era o pai da Jezabel? Esse Etbaal, ele era sacerdote da deusa Lua, Astarote. E diz, né, a história que ele assassinou o Pélis, que era seu predecessor, e aí ele se apossou do trono. Foi assim que ele se tornou o rei da cidade, porque ele matou o outro, né?
E essa era a famíliazinha boa da Jezabel. A Jezabel, ela se casou com Acabe. Acabe era rei lá em Israel. E ela casou para fechar uma aliança de negócios entre Israel e Fenícia. Era tudo interesse comercial e etc. Que era algo comum naquela época, né? Sim. E ela se casou, mas ela buscou incansavelmente exterminar os profetas de Yahvé. Né? Está lá em 1 Reis, capítulo 18, a partir do verso 13 lá. Ela é filha de um sacerdote de Astarote, ela também tinha esse dom, ela era também sacerdotisa, ela também era, né, toda envolvida com a religião dela. Quando ela casa com Acabe, ela vai para lá para implantar a religião dela. E eles eram adoradores de Baal, que era o deus Sol, né? Baal é o singular, Baalim é o plural dessa palavra, tá? E tem o deus Sol, e tem Astarote, que é a lua, que era a deusa da fertilidade. Aí você fala, deusa da fertilidade, já vi isso em algum lugar. Você viu em Roma, você viu na Grécia, só mudam os nomes. É o mesmo capeta. Então, Astarote, a lua, era a deusa da fertilidade, mas em Roma era Vênus. E era Afrodite na Grécia. Para os sidônios tinha também o nome Aserá. E na Fenícia era Astarte ou Astarote, né? E na Mesopotâmia falava Ishtar. Então é a mesma deusa, gente, a mesma idolatria, o mesmo demônio, né? Então todos eles originários da Babilônia. Não é coincidência, gente, que Israel recebeu Jezabel como rainha quando eles estavam longe de Deus, né? O povo de Israel estava tão longe porque eles tinham um rei muito corrompido, que era o Acabe. Então, quando você tem uma liderança muito corrompida, o povo vai também ficando corrompido e eles vão se distanciando de Deus, eles nem conseguem mais discernir muito as coisas e de repente vem essa mulher e começa a dominar e mudar a religião e era o que essa igreja estava enfrentando aqui, tá certo? E então, quando eles estão longe de Deus e dispostos a aceitar toda e qualquer idolatria. O povo estava tão fraco na fé, né? O contato deles com o Jeová, provedor do céu e da terra, eles estavam muito aptos, muito fácil para receber idolatria. Agora, o rei Acabe era um fraco, né? E é claro que ele facilitava o pecado na terra. Uma vez que ele deixava, você vê, ele era tão fraco que ele deixava Jezabel controlar ele e o país. Tudo era controlado pela Jezabel. Ele era só uma marionete ali na situação. Ela queria mandar na religião e começou uma grande perseguição aos profetas de Yahvé. Qualquer semelhança com o período medieval não é coincidência. E essa é uma característica do espírito de Jezabel, né, que atua hoje, é roubar a autoridade que não pertence a ela. Né? Então isso é muito comum você ver em alguns locais uma pessoa que não necessariamente seja uma mulher, mas alguém usurpando, tomando ou agindo com autoridade que não pertence a ela. Obviamente tem que ter um cara que é fraco, que acaba cedendo, não simplesmente por ser fraco, mas porque ele tem também é uma codependência, benefícios. Né? É uma codependência. Benefícios com isso, né? Ele precisa dela para as coisas que ele quer e ela precisa dele para a autoridade. Então tem que ter um discernimento espiritual, porque isso é um problema grave né, nos ministérios e nas famílias. Então, ela começou uma perseguição aos profetas de Yahvé, de matar gente, de perseguir e matar, porque ela queria exterminar qualquer profeta, qualquer um que conseguisse falar com o Deus verdadeiro, ela queria eliminar. E aqui é uma semelhança com a época medieval. O período geralmente é associado a essa igreja, 480 até 1400 depois de Cristo, que é a Idade Média. O que aconteceu na Idade Média? Inquisição, cruzadas. Então, Jezabel e o rei Acabe se acumularam no pior período do Velho Testamento. Isso está lá em 1 Reis 16, do 30 ao 33. Ela adorava Astarote nos altos de adoração. Judeus nunca adoraram nos altos. Mas o que eram esses altos? Quando você está lendo a Bíblia lá, e eles fizeram os altos, e esse rei derrubou os altos. O que eram esses altos? Eram árvores cortadas e esculpidas como símbolos fálicos, ou seja, o órgão masculino em ereção.
que simbolizava fertilidade, fecundidade. Qualquer ligação com os Néfilins também não é coincidência, gente. Absurdo, entendeu? total. Então, nós já falamos que uma hora a gente vai fazer um estudo sobre os Néfilins, né? Porque eram anjos que caíram e que geravam aqueles filhos gigantes e poderosos. Então, o sêmen deles era muito poderoso e todo mundo queria ter um filho desses caras. Então, começou-se uma adoração ao símbolo fálico, né? Que representavam eles, tá certo? E, aliás, que no mundo todo nós temos aquilo que a gente chama de obeliscos. Não é na forma de um órgão masculino, mas é sempre uma coisa comprida, né? Erigida assim, uma coisa comprida e que afina em cima, que são os obeliscos, né? Aquilo é a mesma coisa, tá? Hoje não é adorado, mas é a mesma ideia. Então, esses altos era o que a Bíblia chamava de abominação do povo sidônio. E lá em 2 Reis 23, do verso 3, 6 e 7, você vai ver que o rei Josias faz um concerto com Deus de obedecer o que estava na lei. E ele tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque. Gente, eles colocaram dentro da casa do Senhor um ídolo desses. E derrubou as casas dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor. Em 1 Reis 14, 23, 24 diz assim: porque também eles edificaram altos e beliscos e imagens do bosque sobre todo alto monte e debaixo de toda árvore verde. O que vocês acham que eles ficavam fazendo perto desse símbolo quando eles estavam lá adorando? Vocês podem imaginar a orgia, a nojeira que era? Porque como que você vai lá adorar um símbolo daquele? Órgão masculino lá. Te leva para a imoralidade, não tem jeito. Então, havia também rapazes escandalosos na terra, e fizeram conforme as abominações das nações que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Então, esses rapazes escandalosos, vocês já sabem o que eram, né? Vocês já imaginam o que eram, da onde que surge isso? Porque parece que toda vez que tem idolatria, tem orgias sexuais, e nessas orgias sexuais vem todo tipo de coisa errada, de confusão, de pecado, né, na área sexual. Vem todo tipo de mistura ali. Então, as divindades desses povos aqui, eles foram adorados ali na Babilônia, toda aquela região, né, da Mesopotâmia e tal, na Grécia e Roma. Então, guarda isso. Porque de Roma migraram para onde essas ideias? Isso aí é para você pensar. Então, veja bem, existia esse conceito na Babilônia de rainha do céu. Era um conceito totalmente babilônico que foi condenado por Deus, citado em Jeremias 7,18. Fala assim lá em Jeremias: os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo e as mulheres preparam a massa para fazerem bolos à rainha do céu. Quem é essa rainha do céu? São essas mesmas divindades que nós acabamos de falar, que é Astarote, Ishtar, que tem nomes diferentes, mas são a mesma. Que é Vênus, Afrodite. E no Brasil são a rainha do céu. No Brasil tem uma representação também, né, sobre essa rainha. Então, infelizmente, né, existe essa coisa que muda de nome, mas fica ali né? Então, Deus está irado aqui porque ele fala, e vocês fazem bolos para apresentar a rainha do céu e oferecer libações a outros deuses para me provocarem a ira. Deus odeia a idolatria. Isso está citado em Jeremias 44, do 17 ao 19 também. Agora, não dá para falar de Jezabel e Acabe sem contar uma história que está em 1 Reis 18, a partir do verso 17. Mas nós vamos ter que deixar para o próximo vídeo, para esse aqui não ficar muito longo. Então não perca, no próximo vídeo nós vamos falar dessa história incrível que tem no livro de Reis, falando de Jezabel, e você vai fazer o link com essa história dessa igreja de Apocalipse. Deixa eu só dar uma dica, estude a vida do rei Josias. A Bíblia diz que nunca houve um rei igual a ele em Israel, nem antes e nem depois. É muito interessante. Estude a história dele. Até o nosso próximo vídeo, pessoal.